Saudações siderais, estamos começando a primeiríssima edição de Conexão Sideral. Um bate-papo inteligente, com gente bacana, com pesquisadores de primeira linha. E toda semana teremos um programa novo aqui no canal do Mensageiro Sideral. E para começar, é claro que eu não poderia ter escolhido outra pessoa que não fosse o físico Marcelo Gleiser. Gleiser é sempre um ótimo papo e a gente vai conversar aí ao longo da entrevista sobre diversos temas interessantes, como os limites da ciência, o estudo dos exoplanetas e a possibilidade de descoberta de vida fora da Terra, as perspectivas para decifrar os mistérios da matéria e da energia escura, que nós não sabemos o que são, mas temos grande expectativa de decifrar nos próximos anos e décadas, inclusive, e os limites da ciência, né? Quer dizer, até onde a ciência pode ir, passando por um tema muito polêmico e interessante dos nossos dias, que é o crescimento da inteligência artificial. Será que a inteligência artificial vai tirar mesmo todos os empregos dos humanos? Será que uma superinteligência vai emergir dos computadores? Será que isso é perigoso para a humanidade? A humanidade vai se transformar? Tudo isso e muito mais você vai ver agora na entrevista com Marcelo Gleiser. Confira aí. Bom, Marcelo, muito obrigado por topar participar da primeira edição aí do Conexão Sideral. Honra, que honra. É um grande prazer falar com você novamente. E eu acho que nós vivemos hoje um momento muito especial na história da ciência. E eu queria abrir jogando para você essa pergunta, porque assim, a gente tem uma semana que os caras detectam ondas gravitacionais, colisão de buracos negros. Aí na semana seguinte a gente tem resultados de uma sonda investigando o interior de Júpiter. Aí nós temos na semana seguinte 7 planetas do tipo Terra, dos quais 3 podem ter condições habitáveis a apenas 40 anos-luz. A ciência está num ritmo tão frenético que eu fico imaginando assim, o que move hoje a cabeça de Marcelo Gleiser? Quais são as descobertas e as áreas da ciência que mais te empolgam no momento? Então, todos esses exemplos que você deu, você percebeu, são todos no espaço, né? Eu acho que não há dúvida que essa época agora que a gente está vendo é uma época em que as tecnologias de detecção no espaço são tão aprimoradas, entendeu? A nossa habilidade de mandar sondas para Júpiter, como você falou, ou detectores que ficam em órbita em torno da Terra, é tão boa que está vendo essa explosão, vamos dizer assim, de informação nova sobre o espaço, né? Quer dizer, o LIGO, que faz a detecção das ondas gravitacionais, não está no espaço, mas está apontado para o espaço, vamos dizer assim, né? Então, esse é um momento, sem dúvida, um momento muito especial na história da astronomia, da cosmologia, das ciências astrofísicas, porque a verdade é que até os anos 70, fora a astronomia tradicional, a gente pouco sabia tanto da cosmologia, quanto da questão das ondas gravitacionais, quanto da existência de outros planetas fora do sistema solar. Isso tudo era uma conjectura, né? E agora a gente está vivendo essa época mágica, vamos dizer assim, em que essas coisas estão sendo confirmadas, né? Então, não só estão sendo confirmadas, como estão trazendo surpresas com elas. Porque se fosse só confirmar, não era legal, né? O interessante não é só observar o que você já achava que ia estar lá, mas é você descobrir que existem buracos negros com massa de 50 sóis, que colidem com outros de 30 sóis. Isso é uma coisa inacreditável. Ou que esses exoplanetas são muito diferentes da Terra, são muito diferentes, a própria estrutura desses sistemas solares lá longe também é muito diferente do nosso sistema solar. Então, isso leva a questões do tipo, o nosso sistema solar é típico ou atípico, né? Porque se ele for típico, possivelmente vão haver outras terras e possivelmente vai haver outra forma de vida fora daqui. Se ele é atípico, a gente fica mais especial, e se a gente é mais especial, então a raridade da vida é uma consequência disso. Então essas são questões que são fascinantes, porque ao mesmo tempo elas são questões estritamente científicas, elas também são questões existenciais, sobre a natureza da gravidade, a natureza da vida, a existência de outros planetas como a Terra ou não. E isso é muito emocionante, a gente está vivendo nessa época agora.
Não, claro, a sensação que me dá, e eu não sei se você concorda com isso, é assim, é que a natureza está insistindo em nos mostrar que ela é muito mais criativa do que nós somos capazes de ser, e a gente está sempre correndo atrás dela para tentar entender coisas que a gente jamais imaginava que fossem possíveis. Com certeza, eu sempre falo isso, né, que a natureza é muito mais esperta do que a gente e que os cientistas, na verdade, eles estão sempre se surpreendendo, porque a natureza do processo científico, né, como a gente faz ciência, ela traz com ela a descoberta e tal, mas ao mesmo tempo que ela traz com ela a descoberta, ela traz com ela a dúvida, porque todas essas novas descobertas vêm com novas perguntas, e a maioria dessas perguntas, o que isso eu acho legal, são perguntas que a gente antes não podia nem ter imaginado. Isso para mim é interessante, o fato de que o novo na ciência muitas vezes é inesperado, né? Porque senão ia ficar meio chato, né? Então o bacana disso tudo, quer dizer, a razão de ser, né? Você falou o que motiva o Marcelo, o que motiva na verdade é justamente essa certeza que a gente pode ter de que sempre vão haver novas perguntas, novas questões a serem descobertas, muitas delas não previsíveis. Então a gente está sempre uau, aquela coisa do fator uau, né? Que a gente fala, caramba, né? Que coisa incrível. E isso para mim é uma coisa muito bela na pesquisa científica. Agora, por outro lado, a gente está vivendo um momento que me parece muito também o do final do século XIX, em que os cientistas achavam que tinham tudo mais ou menos já esquadrinhado, mais ou menos resolvido, e começa a aparecer um ou outro fenômeno que não se encaixam muito bem, e aí você tenta ali acochambrar e tal. E aí a gente tem essa situação da energia escura e da matéria escura, que, por um lado, podem ser só uma questão de adaptação das nossas teorias, ou, por outro lado, podem ser uma abertura para um novo paradigma. Você acha que a gente está no limiar de alguma coisa assim, de um arcabouço teórico que possa superar esses dilemas que a gente vive hoje com a matéria escura e com a energia escura? Essa é uma ótima pergunta, porque realmente, no final do século XIX, alguns cientistas famosos, né, falaram, bom, a gente está mais ou menos, está tudo resolvido, já temos mecânica, eletromagnetismo, termodinâmica, são os 3 pilares da física clássica, o resto é detalhe. É tipo aumentar o número de décimos das nossas previsões, né? E obviamente eles estavam redondamente errados, né? Porque toda a revolução quântica veio depois disso, a relatividade, etc. Então, a postura deve sempre ser de humildade com relação ao conhecimento atual, porque o que a gente sabe hoje certamente é muito diferente do que a gente vai saber daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos. E você tocou nessa questão da composição do universo, né? Do que o universo é feito, quais são os elementos, né? Os que compõem a matéria no universo. E você falou da matéria escura e da energia escura, que realmente são 2 grandes... Hoje mesmo eu escrevi aqui para a National Public Radio, na minha coluna aqui, sobre isso, sobre essa questão do dilema da composição cósmica, em que nós somos feitos de átomos e as estrelas, etc., são feitas de prótons. Essa matéria é só 5% da matéria que preenche o cosmos. Ou seja, o que está acontecendo que a gente está tão confuso com relação aos outros 95%? É feito você fazer um bolo sabendo só que você tem que botar 20 gramas vamos dizer, de farinha, aí tem que botar 3 copos de X e mais 50 gramas de Y, e você não sabe nem quem é o X, nem quem é o Y. E agora? Entendeu? Como é que você vai fazer esse bolo, né? Então esse é o nosso problema, entendeu? O nosso bolo cosmológico está furado, porque a gente sabe que existem esses outros componentes, e você apontou para uma possibilidade que a gente não sabe se esses novos componentes são, por exemplo, no caso da matéria escura, um novo tipo de partícula elementar, que seria realmente uma janela para uma nova física aí, ou se aponta para uma falha, vamos dizer, da teoria da relatividade geral do Einstein, que é a teoria que descreve o universo em grandes escalas e tal. O que é legal disso tudo é que qualquer um desses 2 caminhos é interessante. Qualquer um, se a teoria da relatividade for incompleta, sensacional, a gente então vai ter uma nova teoria da gravidade, que aliás é a força menos conhecida das 4 forças da natureza. Se a gravidade estiver legal, mas for uma nova partícula, algum tipo novo de matéria,
também é sensacional, porque aí a gente vai, então, descobrir um novo constituinte elementar, né, do universo. Então, de uma certa maneira, não tem como perder nessa história, a gente só tem a ganhar. O único problema é que, no momento, a gente só está ganhando ansiedade, porque a gente não sabe nem uma coisa nem outra, e não tem a menor ideia, principalmente com relação à energia escura, né? Essa daí, então, a gente está falando de 69% de uma entidade, eu não vou nem chamar de matéria, porque a gente nem sabe o que é esse negócio, é uma entidade que contribui 69% da energia que existe dentro do universo, e a gente não tem a menor ideia do que seja, só o que ela faz. Pois é, e aí você citou que a gente tem sempre a oportunidade de ganhar, e aí eu te proponho uma possibilidade da gente não ganhar, que tem muito a ver com outras coisas que você tem escreveu livros sobre isso, que são os limites da ciência. E se de repente é realmente impossível que a gente formule uma hipótese passível de teste a respeito desses temas, porque essa é uma possibilidade, a gente já vê gente trabalhando aí na fronteira, os teóricos, com supercordas e tudo mais, e eles já estão evocando alguns conceitos que não são verificáveis, pelo menos não de uma forma que a gente consiga imaginar com facilidade, como o multiverso e outras ideias. Será que talvez a chance da gente perder seja essa, que realmente está além do nosso limite experimental, qualquer verificação dessas hipóteses? Bom, então, com relação à matéria escura e à energia escura, eu acho que não. Eu acho que a gente tem boas chances de eventualmente aprender muito sobre elas e ter hipóteses razoáveis sobre elas, né? Por quê? Porque a matéria escura é um tipo de matéria, se é que é uma matéria, que é localizada em galáxias, principalmente. Então, a gente hoje estuda ela com muitos detalhes, porque uma das coisas que a matéria escura faz é não só mudar a massa total da galáxia, mas é distorcer as ondas de luz que passam perto da galáxia, porque a teoria da relatividade geral fala da curvatura do espaço. Então, quando a onda de luz vai passando perto de uma galáxia que tem matéria escura, ela vai dar uma desviada, e a gente vê isso, e a gente pode mostrar que a matéria que é atribuída à galáxia é menos de 20% da matéria total que a gente vê atuando sobre a luz. Ou seja, existe essa matéria invisível lá. Então é uma espécie de véu, né, cobrindo a galáxia, vamos dizer assim. Então não é uma coisa separada da gente, não é uma coisa que tem, vamos dizer assim, filosoficamente, não é uma coisa que a ciência não pode estudar, porque é um sistema que está aqui relativamente perto da gente, pelo menos em termos astronômicos. A energia escura é um pouco mais complicada, porque ela não é localizada necessariamente em galáxias, mas hoje em dia a astronomia de ponta é tão sofisticada e você pode observar objetos que estão tão distantes da gente que você pode fazer um mapeamento de como o universo mudou através da sua história, de como a expansão do universo muda através da história. Então você olha, por exemplo, como é que estava o universo há 500 milhões de anos atrás, há 2 bilhões de anos atrás, há 5 bilhões de anos atrás, há 10 bilhões de anos atrás, e com isso você pode ir estudando quais são os efeitos dessa energia escura em função do tempo. Ela existiu sempre? A gente já sabe que não. Existe uma coisa muito interessante chamada o problema da coincidência, que é o seguinte, que a matéria escura só começou a atuar em torno de 5 bilhões de anos atrás, que, por um acaso, é também quando o Sol e a Terra foram formados. Então a gente fala que coincidência estranha essa da energia escura, mais ou menos começar a atuar no universo quando, um pouquinho só antes do Sol ter sido formado. Então a gente consegue mapear muitas coisas também por esse efeito. Agora, quando você falou de supercordas e multiverso, aí a coisa muda completamente, para mim. Porque aí você está falando de entidades que, em princípio, estão fora do nosso horizonte, ou seja, fora do que a gente pode receber informação, né? Então, uma imagem que a gente sempre faz, da ideia do horizonte cósmico, que é a quantidade, que é a distância que a luz viajou desde a Terra até o Big Bang, o início do tempo, vamos dizer assim. A gente não pode receber informação de nada que está além desse horizonte cósmico. Então é como se a gente vivesse dentro de um aquário, né? E a gente só pode descobrir o que está rolando ali dentro do aquário. Fora do aquário a gente nem sabe o que existe. O multiverso é o que existe fora do aquário, entendeu? Então o problema ali é um problema
fundamental, que é, como você disse, a física teórica de ponta está meio desesperada, essa que é a verdade, porque as previsões, as teorias que a gente inventou no meados dos anos 70, estou falando de 1974, porque nem eu estava na faculdade ainda, ou seja, há muito tempo atrás, né? Então, essas previsões de que vai existir uma nova simetria da natureza chamada supersimetria, ou de que possam existir dimensões extra, todas essas coisas que já estão aí há décadas, não tem a menor indicação de que sejam verdade. Então você começa a ficar meio nervoso, né? E o ponto dessa... E aí é que entra um lado completamente cultural e filosófico, eu até diria teológico, dessa conversa toda, que é o fato de que a gente aqui no Ocidente, a gente está imerso numa cultura monoteísta há mais ou menos 3.000 anos. Ou seja, querendo ou não querendo, a ideia de que existe uma união essencial por trás de tudo é muito forte na cabeça das pessoas, né? E a ideia das supercordas é por aí, quer dizer, uma ideia que seria a teoria das teorias, né? Quer dizer, você ter uma teoria que essencialmente vai se desdobrar em todas as outras teorias que explicam os átomos, que explicam os fluidos, que explicam a matéria em geral e todas as suas propriedades. Então esse impulso é muito forte, mas o que a gente está vendo no momento é uma contradição entre a vontade de que isso seja verdade e o que a natureza está nos dizendo. Não, né? E pior ainda... Oi, desculpa. Oi? Você mencionou a questão do horizonte externo, né? Quer dizer, e as supercordas, quando se manifestam na coisa do multiverso, ela se manifesta além desse horizonte externo, mas ela também tem um horizonte interno, né? Quer dizer, quando você começa a descrever coisas menores que o comprimento de Planck, você não tem como fazer medição direta dessas coisas, porque nenhuma das partículas que você possa usar vai ter o comprimento suficiente para você medir. Então, quer dizer, você fugiu ali, as supercordas fugiram para dois horizontes opostos e igualmente insondáveis, né? É verdade. Então é óbvio que todo mundo está apostando muito na supersimetria ainda, né? Porque sem supersimetria certamente não existem supercordas, né? Supersimetria, supercordas. E todos os olhos estão lá no CERN, né? O acelerador de partículas lá na Suíça. Aliás, eu estou indo para lá em agosto, passar o mês lá, e estou louco para ver como é que está o clima emocional lá dentro, entendeu? Principalmente do pessoal da área teórica, que é onde eu vou ficar, por essa falta total e absoluta de dados com relação às ideias supersimétricas, né? E acontece, entendeu? Por exemplo, outras grandes teorias da física no passado caíram. Tinha, por exemplo, a teoria do flogisto, que era a questão de como o calor é transportado. Não, do flogisto é a ideia do fogo, né? Como é que as coisas entram em combustão. O Lavoisier diz que não tem flogisto nenhum, que existe uma combustão do oxigênio, etc. A teoria do calórico, que eles achavam que o calor era um fluido que era transmitido de um corpo para outro. A teoria do éter, no século XIX, que era o meio onde se propagavam as ondas eletromagnéticas. Eram teorias importantes que a maioria dos grandes cientistas da época esposou direto, entendeu? Mas que eventualmente foram desprovadas. É muito possível que a gente esteja caminhando nessa direção com relação às teorias supersimétricas. Agora, em todos esses casos aí, toda vez que você derruba uma teoria dessas, você acaba descobrindo algo muito mais fantástico que te eleva a um novo nível de conhecimento. Tem uma chance de ser isso de novo ou dessa vez a gente vai bater num muro? Olha, isso daí é uma pergunta que depende mais da psicologia de quem responde do que a gente realmente sabe, né? Se você for um pessimista, você vai dizer que, cara, se a gente não descobrir nada, é o fim da física de altas energias, acabou, é só as partículas que a gente já conhece, mais o Higgs e os neutrinos e ponto final. O otimista fala que se realmente isso for verdade, então a gente tem 1000 perguntas para responder ainda, porque afinal de contas a gente não entende como o Higgs ganhou a massa dele. Então não fala, né? O Higgs é a partícula responsável por dar massa para todas as partículas. Mas calma aí, como é que ele ganhou a massa dele? De onde vem a massa do Higgs? O que é isso? Entendeu? Ninguém fala nisso, né? Mas é uma pergunta óbvia, né? Que está escondida embaixo do tapete, assim, né? E se fala, então, esse é um problema que se fala que não é que ninguém fala nisso, é que
é uma pergunta complicada, que eles chamam de problema da hierarquia, que se você usar as regras básicas da física, você diria que o Higgs deveria ter uma massa semelhante à massa de Planck, que é uma massa muito mais altíssimas energias, entendeu? E não tem, é uma massa muito mais baixa, 125 vezes só maior do que a do próton, né? Então, as pessoas dão nomes às coisas, né, aos problemas, mas é um problema que está em aberto e certamente ou você aceita que é assim, porque a massa do Higgs é essa, não existe uma explicação mais profunda, que é uma coisa meio que físicos não gostam de fazer, né, porque eles querem tentar encontrar sempre uma explicação que abrange outras, né, ou você vai partir para uma tentativa de outras explicações. Então, tem muitas perguntas ainda em aberto que independem completamente de supersimetria, teoria de cordas, dimensões extra, etc., que não foram explicadas e que precisam ser estudadas em detalhe. Agora, assim, se você tivesse que eleger assim, um problema que precisa ser atacado, que tem potencial de ser, pelo menos encaminhado, digamos, num horizonte de 10 anos, qual seria esse problema na física? Você diz um problema que ou a matéria escura, ou a energia escura, ou enfim. Então, quer dizer, na física fundamental, né? Porque os caras de matéria condensada não estão nem aí para essas coisas, né? Eles estão trabalhando em outro universo completamente, mas nessa física mais de altas energias, cosmologia e tal, duas perguntas essenciais são a natureza da matéria escura, o que é isso? É partícula, não é partícula? São microplanetas? São mini buracos negros? É um tipo novo de matéria que aglomera como se fosse uma espécie de mini planeta, que a gente está procurando partícula quando não é uma partícula, isso é possível? Ou é uma diferença, ou a teoria da gravidade realmente precisa ser consertada, né? Então esse é um problema, a natureza da matéria escura. Eu acho que 10 anos, 15 anos, a gente vai ter uma boa ideia do que é ou não é, porque até o momento todas as detecções falharam, né? Então não é que a gente não está obtendo resultado, a gente está eliminando uma porção de ideias. O problema é eliminar todas as ideias e ficar sem nada, né? Isso pode acontecer, mas espera-se que não. E o outro é a questão da vida fora da Terra. Isso é uma pergunta. A astrobiologia hoje é um dos campos mais interessantes na física e astrofísica e na astronomia, que é uma teoria, é uma área super interdisciplinar, você precisa saber um pouco de tudo para trabalhar com isso, e existem projetos que eu acho que vão rolar, de redes de telescópios, fazendo uma triangulação de telescópios na Terra, possivelmente também no espaço, dependendo lá da agência europeia, agência espacial europeia, que vai ser possível, daqui a uns 10 anos mais ou menos, talvez até menos, você estudar a composição química da atmosfera de outros planetas a 15, 20, 100, 200 mil anos-luz daqui. Se você fizer isso, você imagina que um ser alienígena está olhando para a Terra, de longe, né? O que ele vai ver? Ele vai ver que a atmosfera é rica em oxigênio, que tem metano, que tem água, que tem ozônio, e essa criatura, certamente, se estiver observando a gente, vai ser bom em ciência, né? Vai deduzir que existe vida na Terra. Só olhando para a composição da atmosfera. Não precisa ver nenhum bichinho com antena, onda de rádio, porra nenhuma. Só olhando para a atmosfera, você já sabe, quase com certeza absoluta, porque não existe certeza absoluta em ciência, de que existe vida naquele lugar. A gente vai poder fazer isso. Isso, para mim, é absolutamente fantástico, entendeu? Que num mundo que fica 100 mil anos-luz daqui, para você ter ideia, se a gente pegasse um foguete para ir numa viagem de 100 anos-luz, ou seja, a luz demora 100 anos para chegar lá, a gente ia demorar mais ou menos 1 milhão de anos. Não dá, não é uma viagenzinha que dá para ir de foguete, né? Então, você obter essa informação é fantástico, né? Eu acho que vai mudar a nossa cabeça, tanto se descobrir a vida em outro lugar, quanto se não descobrir a vida em outro lugar. As duas coisas são profundas para a nossa existência. Pois é, e o que é transformador é assim, é que é uma pergunta ancestral e nós temos a sorte e o privilégio de estar na geração que tem os instrumentos para tentar respondê-la, né? Então, seja qual for a resposta, só da gente fazer parte dessa geração que vai saber a resposta já é um enorme privilégio, né?
Bom, eu espero fazer parte da sua geração. Não, estamos Então, todos vamos lá trabalhar muito para poder estar aqui quando a gente saber isso, porque isso, para mim, vai ser uma das grandes descobertas na história da ciência. Agora, a gente estava falando muito sobre fronteiras da ciência, agora, voltando um pouco e falando das fronteiras do ser humano, porque tem toda uma discussão aí. Ontem, anteontem mesmo, eu li uma notícia que foi publicada na New Scientist, com mais de 300 pesquisadores de inteligência artificial, e eles dizem que num horizonte de até 2060, todos os trabalhos humanos serão feitos de forma melhor por máquinas. E a gente tem todo esse boom aí da inteligência artificial, fala-se de singularidade tecnológica. Como é que você vê esse cenário? Você acha que as máquinas realmente vão superar o ser humano nessa capacidade de resolver problemas e realizar trabalhos como a gente tem hoje? Eu acho que algumas máquinas já estão superando a gente na capacidade de resolver problemas. Por exemplo, eu lido com equações complexas no meu trabalho como cientista, né, como físico, que eu não sei resolver, mas o computador resolve para mim. Quer dizer, eu programo o computador, mas ele resolve para mim. Então, sem o computador como uma ferramenta de trabalho, eu nunca poderia saber essas soluções. E muitas dessas descobertas aí que a gente está conversando vêm justamente dessa parceria entre nós e as máquinas, no caso, os computadores. A tendência, eu acho que é a automação cada vez maior de vários tipos de trabalhos que hoje nós fazemos, que realmente, se parar para pensar, certas coisas você não precisa de ser humano. Você não precisa de ser humano para ser, com todo respeito, você não precisa de ser humano para ser um contador. Você pode ter uma máquina que pode ser, tem os dados, você dá os dados para a máquina fala, seu imposto de renda é X, entendeu? Sabe quais são as regras, sabe o programa, que essencialmente o que um contador faz é resolver um algoritmo, que é o que o computador vai fazer também, entendeu? Vai ter otimização? Sim, você pode ter machine learning, né, aprendizado de máquinas, não sei exatamente a expressão em português, em que a máquina pode otimizar esse tipo de coisa. Certas cirurgias já estão sendo feitas por computadores, por robôs, porque, principalmente microcirurgias, porque eles têm precisão no corte muito maior do que a mão de um ser humano. Né? Então você já está vendo na medicina isso também, na área de diagnose, na medicina você também já está vendo isso. Então não tem dúvida de que isso vai acontecer. Dentistas, olha que meu pai era dentista, meu irmão é dentista, muita coisa que um dentista pode fazer, um robô também pode fazer. Entendeu? Então, a verdade é que esse caminho já vai, e eu estou falando aqui de, essas são profissões mais complexas intelectualmente. Se for um motorista de caminhão ou de ônibus, esses aí então, cara, esses estão perdidos, porque não há a menor dúvida de que daqui a alguns anos, não vai nem ser 2060, vai ser 2025, você vai ter carros que são autossuficientes, e ônibus, e tratores, etc. Então, todo esse setor profissional vai ter um problemão. Eu escrevi um ensaio sobre isso outro dia. Aqui nos Estados Unidos, existem 3,5 milhões de motoristas de caminhão. E em Nevada, a Mercedes-Benz já tem um caminhão em Nevada que pode ir sem motorista. Eles têm um motorista ali atrás só para apertar o botão de emergência se for necessário, mas não precisa. Então já está rolando. O que vai acontecer com os 3,5 milhões de motoristas de caminhão? E os motoristas de ônibus escolares? Também não tem a menor necessidade. Então, quer dizer, essa transformação na sociedade vai acontecer. Já está acontecendo. A questão essencial é a questão da inteligência. Nada disso que eu falei, com todo respeito aos profissionais, porque não precisa de inteligência criativa. Você precisa de banco de dados e de técnicas de ação. Né? Claro que um diagnóstico mais complicado, ou problemas emocionais mais drásticos, a coisa fica muito mais nuance. Na área de criatividade, de você não só escrever, você obedecer regras no programa, mas você escrever o programa, entendeu? Criar problemas a serem resolvidos. Aí a coisa é diferente. Esse tipo de inteligência, que eles chamam de hard
Artificial Intelligence, em vez de soft, que é esse negócio que as máquinas que ganham de campeão de xadrez ou em Go, etc. Esse é uma outra conversa. E certamente uma inteligência como a humana, eu acho que muito pouco provável que seja simulada. Entendeu? A ideia de que uma máquina pode simular o consciente humano, eu acho muito pouco provável por vários motivos. Então você acha que a consciência vai continuar fora do alcance das máquinas? Ninguém sabe a resposta para essa pergunta, mas como a gente não tem a menor ideia de como os neurônios geram consciência, a gente entende mais relativamente como os neurônios processam a imagem, som, cheiro, gosto, isso tudo bem. Mas como os neurônios geram a ideia subjetiva de quem você é, de como você reage a uma certa imagem, a um certo gosto, a um certo cheiro, isso ninguém tem a menor ideia de como fazer, e é isso que é a característica essencial do ser humano. Então eu acho que isso vai faltar ainda, e não sei se é possível por um motivo essencial. É como se para a gente entender a cabeça de uma forma, principalmente a consciência, de uma forma objetiva, é meio que impossível, porque a gente está dentro dela. A gente não tem a ideia do observador de fora para dentro, porque a gente está dentro da nossa cabeça, da mesma maneira que a gente está dentro do universo, a gente está dentro da nossa cabeça. Então, existe um problema sério com relação a como quantificar esse tipo de problema, e ninguém sabe realmente como fazer isso. Então, esse é um problema duro, um problema difícil da consciência. Agora, por outro lado, também pode-se adotar uma abordagem, tem algumas linhas de inteligência artificial que adotam uma abordagem, digamos, de propriedades emergentes, né? Então, quer dizer, da mesma forma que a evolução por seleção natural não precisou saber o que era consciência para gerar criaturas conscientes como nós, de certa maneira, se eles simulassem o cérebro no computador, poderia emergir essa propriedade da consciência, mesmo que a gente continue sem entender como se forma a consciência. Você acha que se houver um caminho para a consciência em máquinas, esse é o único caminho possível? Esse ponto é interessante. Você falou a teoria da evolução também não sabia o que era consciência, eventualmente a gente evoluiu, né, e apareceu, a consciência surgiu, vamos dizer assim, emergiu, não de uma maneira descontínua, porque você tem níveis de consciência nos animais e tal, né, então uma das perguntas essenciais é onde que começa isso, a bactéria tem consciência ou não tem, ou é o rato, ou é o passarinho, onde é que está esse corte, né? Eu acho que existem níveis diferentes de consciência, e uma das questões fundamentais aí é que essa imagem que você está falando é uma imagem muito materialista do ser humano, da natureza em geral, o ser humano incluído, né? Em que é como se o cérebro fosse o hardware, a máquina, né? E que as ideias que a gente tem e tal, a consciência é uma espécie de software que dá para programar, entendeu? E eu acho que esse tipo de visão, esse tipo de imagem que a gente tem hoje em dia é muito simplista, porque, por exemplo, existe toda uma outra corrente de pensamento, que é a corrente que eu me alinho mais, que é a corrente da fenomenologia em filosofia, que diz que nós não somos uma mente, nós somos uma mente-corpo. Ou seja, que o que é mais essencial no ser humano não é a nossa capacidade racional, é a nossa capacidade de experimentar a realidade, é como a gente experimenta a realidade. Então, essa ideia de você experimentar a realidade, o que está acontecendo no mundo, tudo que a gente faz é em resposta a como a gente tem a experiência da realidade. Tudo, a ciência, as artes, entendeu? Então, esse tipo de visão que você está falando, que é a visão tradicional materialista do pessoal de AI, separa corpo e mente e acha que a mente é um problema que pode ser resolvido, entendeu? Independentemente da questão da experiência da realidade. E eu acho esse um erro essencial
nessa proposição deles, entendeu? Porque o que você está dizendo, deixa eu ver se eu entendi, mas é assim, é que uma máquina nunca vai poder adquirir uma consciência similar à humana, porque ela não tem, por mais que você faça, ela não tem os meios de experimentar a vida humana como os humanos a experimentam. É isso? É mais ou menos isso. E uma experiência de uma máquina vai ser sempre uma coisa construída. Você fala, eu quero que a máquina veja. A máquina vai ver porque você vai colocar um olho artificial na máquina. Quero que ela escute. Você vai colocar uma coisa. Tudo isso está sendo construído por nós, né? Então, se essa máquina adquirir uma espécie de experiência da realidade dela, ela não vai ser uma coisa que evoluiu para se adaptar ao meio ambiente. Ela vai ser uma coisa que foi construída com uma certa função, né? Então, eu acho que existe uma limitação fundamental. A gente tem nervo no corpo inteiro. Então, o nosso cérebro não fica só dentro da nossa mente, não fica só dentro da nossa cabeça. O nosso corpo inteiro é uma antena, de uma certa forma, entendeu? E isso é uma coisa que não dá para colocar o cérebro numa... Que nem esses filmes de ficção científica, né? Que tem o cérebro dentro da garrafa ali, tá com os fiozinhos saindo e tal. Isso é uma grande besteira. Eu acho que... E esse é o grande problema desse tipo de construção, entendeu? Então, é possível criar uma consciência artificial? Pode ser que você consiga, com uma rede neuronal suficientemente complexa, surja alguma espécie de emergência, de alguma coisa parecida com uma consciência e tal. Mas seja lá o que essa consciência for, ela certamente não vai ter nada a ver com a gente, ou com a consciência humana. Pois é, isso dá um certo pavor, porque assim, a consciência humana nós sabemos o que é. Agora, uma consciência que a gente não sabe o que é, e a gente de repente está criando sem saber quais são os riscos e como essa consciência nova, artificial, vai encarar o mundo, você acha que é por aí as pessoas que consideram que existe um risco existencial da gente tentar desenvolver essas máquinas super inteligentes? Exatamente. É a ideia do Nick Bostrom, por exemplo, né, que fala do perigo, e o Elon Musk, mas o Nick Bostrom é um filósofo lá de Oxford, escreveu um livro chamado Superinteligência, que é basicamente sobre isso, né? Será que a gente está construindo o nosso fim? Vamos dizer assim, né? Alguns dizem, de uma forma dramática, que quando a gente construir a primeira inteligência artificial, essa vai ser a nossa última invenção, né? Eu acho que não é por aí. Eu acho que o que vai acontecer não, o que já está acontecendo, não é que vai existir uma máquina externa a gente que vai ter inteligência, que vai fazer não sei o que e tal. Nós é que vamos hibridizar com as máquinas. Eu acho que é o ser humano que aos poucos vai se transformar de forma a virar um híbrido entre carbono e silício, né? E a gente já está vendo isso. Por exemplo, telefone celular. Todo mundo tem um telefone celular. O telefone celular é, de uma certa forma, a continuação da sua pessoa. Se você sai de casa e está lá parado no tráfego ali, na Marginal, vocês pobres paulistas, e ficam presos lá na Marginal, e não tem o telefone, não dá mais para voltar para casa, porque tu vai chegar atrasado no trabalho, é um desespero total, angústia. Você não é mais você. Então esse telefone celular, ele já é você, entendeu? E você olha o telefone celular das pessoas, você aperta lá o botãozinho, né, não sei o que e tal, entra, e cada um vai ter os seus aplicativos. Tipo, eles são uma extensão da sua realidade, de quem você é, né? Então a gente já está se misturando com a máquina, entendeu? E essa tendência, eu acho que só vai crescer. E você vê isso com bons olhos? Você acha que o ser humano vai ganhar com isso ou vai perder com isso? Que é outra discussão grande também que se faz hoje em dia, né? Pois é. Bom, eu acho que vai acontecer as duas coisas. O ser humano vai ganhar e vai perder, e no final o que vai acontecer é que ele vai se transformar. Entendeu? A gente vai virar outra coisa. Já tá aos poucos virando outra coisa. Tanto que você compara as crianças de hoje. Teu amigo está aqui, você está... Teu amigo está... Mandando... Peraí, fala... Não, tem que ser aqui, entendeu? Com as crianças... Bom, quando eu era criança, ou você... são dois mundos separados, entendeu? Então, já está acontecendo, a transformação já está acontecendo. Se vai ser melhor ou pior,
eu não sei, mas eu acho ela meio inevitável, entendeu? Então, o que eu tento fazer pessoalmente é preservar ao máximo possível o meu lado humano, abrindo espaço para eu ter tempo de ser só eu, sem máquina, sem tecnologia, sem nada, só com natureza, entendeu? Mas isso é uma opção pessoal. Legal, Marcelo. E aproveitando, falando em opções pessoais, eu queria que você comentasse um pouco aí. Você está com um projeto, você tem um curso online que você está bolando aí. Conta um pouco pra gente o que é isso. Bom, então, eu já botei um curso online, né? Quando foi janeiro, fevereiro desse ano, chamado Questione a Realidade. Foi o primeiro curso online em inglês e português, que eu saiba, e tinham uns 5, 6 mil brasileiros que fizeram. E vocês falar Question Reality em inglês, vocês vão achar. E agora, a Ana Maria Braga, ela está imitando o modelo da Oprah Winfrey. A Oprah Winfrey aqui nos Estados Unidos, super famosa, né? Ela criou um modelo de cursos online. Então, que ela chama alguns profissionais de áreas diferentes para fazer um curso para as pessoas e tal. E a Ana está fazendo uma coisa meio parecida no Brasil, e ela me chamou, acho que só 6 pessoas, e ela me chamou para ser uma dessas pessoas, e eu estou produzindo esse curso agora aqui nos Estados Unidos, e eu espero que ele seja lançado no segundo semestre no Brasil. A linha de curso chama Receitas de Vida, e no meu caso, né, como é que eu faço um negócio desse? É uma coisa, eu chamo, em vez de autoajuda, é alta ajuda. É um curso de alta ajuda. Muito bom, Marcelo. Olha, brigadão pela entrevista, obrigado por participar. E foi um prazer. É sempre muito. Eu tenho vontade que não acabe as nossas conversas, porque são sempre muito boas, Marcelo. Um grande abraço para você e até a próxima, hein? Para você também, sucesso aí com o teu novo projeto. Valeu. Falou. Bom, essa foi a entrevista com o Marcelo Glazer, espero que vocês tenham gostado, eu confesso que adorei, é sempre muito legal conversar com o Marcelo, cabeça incrível, fala sobre os mais variados assuntos, tem uma perspectiva muito, muito, muito ampla e muito refletida das grandes questões que envolvem hoje a ciência e a própria trajetória do ser humano, né, como se pode ver aí na entrevista. Para mim foi um grande prazer, peço desculpas aí pelo vídeo um pouco fora de foco, sabe como é? Primeiro programa, a gente tá aprendendo, mas a tendência é resolver esse probleminha. Agradeço muito pela audiência, pela atenção de vocês, e semana que vem tem mais Conexão Sideral. Até lá, fui!